Então, aqui tem a carinha para vocês, nós estamos dentro do programa de especialização de linguagem infantil e eu sou a coordenadora Harmonia, tá bom? Aqui é a estrutura do nosso programa, então nós temos sim 6 módulos, de acordo com esses tópicos: desenvolvimento de linguagem oral, avaliação nos quadros de linguagem oral, módulo 3, avaliação e intervenção para o TEA, síndrome de Down e deficiência intelectual. No 4, a gente vai falar sobre as avaliações, os diagnósticos da aprendizagem. No 5, avaliação e intervenção dos problemas de aprendizagem. E o 6, o módulo voltado para a audição, tá? Então, tudo isso que eu falei até agora é esta carinha que eu apresento para vocês. O que a gente vai ver no módulo 1, então, que é aquele módulo sobre desenvolvimento, sobre esse cérebro? Nós teremos 2 professores, que é a professora Vanessa Calado e a professora Tamires Moreira, tá? As 2 professoras são divididas aí nas 60 horas que vocês têm. Então, eu tenho, no primeiro momento, Neurologia Aplicada à Linguagem com a professora Vanessa. Então, ela vem conversar com vocês ao vivo sobre essa ideia de cérebro, linguagem e aprender. Depois, aí é direcionado os módulos de estudo para vocês. E aí, a gente tem a Vanessa, mais uma vez, trazendo uma aula ao vivo para vocês agora, voltado para linguagem, pensamento, afeto, relações sociais, todo o processo de aquisição. E ela traz isso para vocês na segunda parte do módulo 1, tá? E na terceira parte do módulo 1, onde a gente vai falar sobre subsistemas, sobre a linguagem expressiva e receptiva, a gente tem a professora Tamires Moreira, tá? Então, ela vem ao vivo com vocês para trazer todas essas relações e esses conceitos voltados à aprendizagem, tá? As 2 professoras são extremamente competentes para os temas e para os assuntos que são abordados. Então, vocês têm, assim, uma riqueza de um corpo docente que eu, como coordenadora, fico sempre muito lisonjeada de trabalhar com esses profissionais, porque são profissionais realmente de excelência e que trazem para vocês a atualidade relacionada a esses temas, tá? Então, lembrar que dentro do módulo 1, eu espero que vocês, ao longo das aulas ao vivo e de todo o material estudado, pensem que vocês têm um conhecimento, principalmente sobre fatores neurobiológicos, e também sobre o desenvolvimento da linguagem. É aí que o nosso cérebro vai trabalhar, tá? É aí que a gente vai conseguir se aprofundar nesses tópicos e nessas relações. Apresento a vocês, então, o nosso módulo 2. O nosso módulo 2 é onde a gente começa a falar e selecionar determinadas patologias, e principalmente aquelas que estão, em sua grande maioria, dentro do nosso consultório. Então, o nosso módulo 2, agora, ele vai de cara começar a falar sobre avaliação e terapia nos quadros de linguagem oral. Quais quadros de linguagem oral? A gente vai falar sobre atraso de linguagem, a gente vai falar sobre TDL, transtorno fonético-fonológico, apraxia de fala na infância, vai falar um pouquinho sobre os transtornos motores da fala, porque isso é importante quando a gente está ali dentro de apraxia de fala. A gente vai falar sobre os quadros de fluência, então, tanto de gagueira quanto de taquifemia. Discutir a anamnese, né? Então, a gente sabe, a grande maioria de vocês já fez inúmeras anamneses na vida. Quais são as questões prioritárias quando a gente pensa em linguagem? O que a gente não pode deixar de questionar? O que não pode passar batido? Então, a gente tem esse levantamento, principalmente quando a gente está norteando os diagnósticos. Nosso processo de avaliação, então, para todos esses quadros que eu levantei, o planejamento terapêutico, com um grande diferencial da nossa especialização, que é trazer o olhar tanto presencial quanto teleatendimento. Hoje, o nosso conselho aprova o teleatendimento, então a gente sabe que depois desses 2 anos de pandemia, é possível, com as suas modificações, com olhares diferenciados, mas a gente consegue fazer uma terapia à distância. Então, quais recursos a gente tem para isso? Como a gente pode utilizar para esses diagnósticos, tá? E a importância da participação e adesão da família ao tratamento do atraso, do TDL, do transtorno fonológico, da apraxia de fala, da gagueira e da taquifemia. Então, tudo isso a gente vai ver agora voltado para o módulo 2. Para falar de tudo isso, a gente tem 3 partes aí, como a gente viu, como a gente também fez no módulo 1, mas a gente dessa vez vai ter 4 professores convidados, tá? Então, a gente tem a primeira professora convidada, que é a doutora Aline Harmonia. Ela vai falar para a gente sobre os atrasos de linguagem oral. Então, ela que vai trazer um pouquinho sobre o TDL, ela vai falar um pouquinho sobre o atraso. Então, ela vai trazer essa carinha dessa criança
que está ali com 2 anos de idade e não fala nada. O que será que ela tem? Qual que é o porquê que ela está ali? O que a gente tem de novo na fonoaudiologia? TDL é um diagnóstico novo, uma nomenclatura nova. Por que mudou esse diagnóstico? O que isso é de diferente de DEL, por exemplo? Por que a gente tem essa nova definição? Então, a Aline vai trazer essa formação para vocês. Na parte 2 do nosso módulo 2, a gente vai falar sobre as questões fonológicas e também sobre a praxia de fala na infância. Quem abre essa parte do módulo 2 para vocês é a doutora Laura Andrade. A doutora Laura, ela ficou responsável por todo o material relacionado aos transtornos fonológicos. Então, ela vai trazer o material, as questões dos processos fonológicos, traços fonológicos, como é que a gente classifica hoje, o que tem hoje em termos de desenvolvimento classificado como típico. A gente sabe que a fonoaudiologia muda muito, a gente tem novos critérios hoje de desenvolvimento do que é esperado, do que é para a fase daquela criança. Então, a Laura vai trazer isso pensando no subsistema fonológico. Enquanto a Aline Harmonia, mais uma vez, conversa com vocês, agora com material produzido para apraxia de fala na infância. Então, ela vai trazer um pouquinho sobre os transtornos de sons da fala, traz um pouquinho sobre transtornos motores e aborda principalmente as questões de apraxia de fala na infância. A gente sabe que a AF, que é o que a gente chama hoje, ela é muito presente dentro dos nossos consultórios. E ainda assim, algo muito novo, muito recente, ainda se discute. A gente tem, por exemplo, a Elizabeth Just, que é uma das professoras da Aline Harmonia, onde a Aline se consulta sempre ela, enfim, faz parte dos seus grupos de estudos, onde ela fala muito sobre a questão de será que tem níveis de apraxia? Será que existe nível leve de apraxia ou será que não? Será que isso seria só um atraso motor de fala? Então, a Aline vai trazer tudo isso que tem de novo no material que ela elaborou para vocês sobre a apraxia de fala na infância. E a última parte do nosso módulo 2 é com a doutora Carla Manfred. A doutora Carla Manfred, ela tem uma formação voltada para as disfluências. Então, ela vai trazer o que tem de atualizado hoje, pensando em avaliação e atuação nos quadros de gagueira e taquifemia. Levantar com vocês, então, os quadros, como categorizar, como classificar os níveis de gagueira, o que eu tenho que levar em consideração, uma anamnese específica quando a gente pensa, a importância de levantar histórico da família. A gente sabe hoje que as questões genéticas das fluências de fala são marcantes e essenciais para o nosso diagnóstico. Então, ela tem essa carinha aí, esse material todo produzido para vocês com muito carinho pela doutora Carla Manfred. Então, essa é a turminha que vocês vão encontrar aí, uma turminha de peso, todas elas com uma formação recente, uma formação atualizada, especialistas nessas áreas. A sigla tem uma responsabilidade muito grande em trazer para vocês só um corpo docente novo, formado e atualizado. E quando a gente fala de novo, não é só de idade, não. Novo no sentido de atualização, novo no sentido do que é que tem de prático agora para a nossa prática clínica. Então, esse é o nosso corpo docente aí do módulo 2. O que a gente espera de vocês, obviamente, não só para o módulo 2, mas dentre aí toda a bagagem de vocês durante a especialização. É importante, sim, assistir às aulas, é importante, sim, fazer as anotações, é importante refletir sobre as aulas em relação aos pacientes que vocês estão atendendo. Tem os pacientes na fila, tem os pacientes na linha de frente com vocês, então fazer sempre essa analogia. A gente tem o nosso momento da nossa aula prática, onde a gente pode trazer discussões de caso, onde a gente pode trazer para vocês todo esse levantamento. Aqui não vai ser diferente. Então, é importante que vocês levem em consideração todo o conteúdo da aula, mas traga para a prática clínica de vocês. Tem um paciente meu, então, se eu pensar assim, como a professora Carla comentou, como está aqui na aula da professora Carla, esse paciente seria assim. Comecem a fazer as analogias práticas do dia a dia de vocês. Isso é que é ser especialista. Ser especialista não é só no conteúdo, não é só na informação, mas é trazer todo esse conteúdo para a sua atualidade, para a sua prática, para o seu dia a dia. Então, é importante, sim, se mantenham atualizados, assistam a aula, peçam mais materiais reflexivos se for necessário. A gente está aqui para complementar a formação de vocês. Esse é o nosso papel. Então, agora vamos falar do módulo 3, tá? Que é o módulo que nós estamos para fazer a abertura agora.
O módulo 3, só voltar um pouquinho, mais uma vez, como eu falei para vocês, desde o módulo 2, agora a gente vai falar sobre avaliação e terapia, avaliação e terapia, avaliação e terapia. No módulo 3, especificamente, a gente vai falar de TEA, de síndrome de Down e de deficiência intelectual, tá? Dentro desses 3 quadradões aí, o que a gente vai ver? Inclusão e práticas educacionais. Então, essa população está dentro da escola. Então, como é que a gente organiza a vidinha deles no sentido de conversar com este professor? Eu não sou a fono educacional, eu sou a fono da linguagem, mas o que eu posso discutir ali dentro da escola sobre isso? O quanto esse escolar é capaz de aprender, do social, de fazer parte desse ambiente, da necessidade do ler e do escrever. Então, a gente traz isso nos módulos para vocês, tá? Algo importante e pouco abordado na graduação é a comunicação alternativa. A gente tem nessas populações a relação do que é a comunicação, do quanto eles são, por muitas vezes, não horarizados ou pouco horarizados, então, do quanto a gente tem ferramentas hoje possíveis para que eles se comuniquem, para que eles escrevam, para que eles leiam, para que eles compreendam. Então, a gente tem uma abordagem aí voltada para essas 3 populações, tá? E nos 3, vamos falar sobre anamnese. Então, existem perguntas relevantes a serem discutidas nos 3 quadros, especificamente. A avaliação, então, como é que eu faço, o que tem, pensando em diagnóstico, quando eu fecho esse diagnóstico, TEA, síndrome de Down e deficiência intelectual, não é nosso diagnóstico. A fonoaudiologia não fecha TEA, a fonoaudiologia não fecha síndrome de Down, não fecha deficiência intelectual. Então, o que eu fecho? Né? O que eu tenho de diagnóstico nessa população? O que eu vou ver de avaliação nessa população, o que torna este paciente um paciente da linguagem? A gente sabe, porque a gente já viu na graduação, mas eu preciso retomar em termos de realmente dados para que eu levante para a família o que é que eu vou trabalhar. Porque lembrar que sempre dentro da fonoaudiologia, e principalmente dentro da linguagem, com mais propriedade eu posso dizer isso, de que eu não vou fazer a terapia do TEA, eu vou fazer a terapia para fonologia, eu vou fazer a terapia para comunicação, interação, eu vou fazer a fonoaudiologia voltada para a linguagem expressiva, para vocabulário, para fluência de leitura. Então, eu não tenho uma terapia pro diagnóstico. Então, tudo bem esse diagnóstico não ser meu, mas eu preciso entender de habilidades. E aí a gente vai discutir quais são as habilidades que essa população normalmente não tem, e aí como é que eu faço a terapia. E teleatendimento nessa população é possível? Será que eu consigo atender um TEA online? Será que eu consigo atender um deficiente intelectual online? Como é que isso é feito? Como é que isso foi feito durante a pandemia? E claro, eu preciso contar com a família. Nos 3 quadros, principalmente, eu não posso e não consigo ter uma evolução da minha terapia se eu não contar com a família. Eu tenho que ter muitas vezes um parceiro comunicativo, eu tenho que ter muitas vezes um parceiro que leve nas sessões, porque como vocês têm preguicinha de vir na aula, de vir nos encontros, a família muitas vezes também tem preguiça de levar a terapia. Mas opa, se eu não levo a terapia, o que é que me acontece? O meu filho não evolui, o meu paciente não tem prognóstico positivo. E aí o que acontece? A fono que é ruim? Não, eu preciso de adesão. Essa terapia precisa ser funcional. Então, nós vamos discutir isso de como agregar esta família em todas essas terapias. Por muitas vezes eles não fazem só a fonoaudiologia. E isso é muito cansativo, isso é muito estressante para ele e para a família. Então, a gente precisa trazer as relevâncias disso, os benefícios disso, do quanto isso vai fazer diferença e que lá na frente talvez seja menos oneroso aí para a família em relação a isso. Então, este módulo 3, ele é extremamente rico. E rico, porque vamos combinar que TEA, quem quer trabalhar com linguagem, vai atender TEA em algum momento. E por que será que essa MAD atende tanto TEA? O que está acontecendo? E sim, a gente tem hoje um olhar para esse diagnóstico muito diferente do que a gente tinha antigamente. Até mesmo pelo acesso aos profissionais, né? Então as pessoas falam assim, o TEA está crescendo muito, isso é mentira. Na verdade, não. Na verdade, a gente não tinha tanto acesso a essa equipe toda, né? De como é que eu buscava isso, as famílias não sabiam onde procurar, quem procurar. Meu filho é diferente, mas eu não sei o que ele tem. Os próprios pediatras demoravam muito para encaminhar.
né? Então, a gente esperava chegar aos 4 anos para realmente observar que essa criança não fala, que essa criança não interage com outras crianças, que essa criança não tem contato visual, que essa criança não manipula os objetos de forma adequada. Então, o próprio pediatra ficava demorando. Hoje a gente já tem um olhar muito direcionado, né? Então, desde muito pequenininho, o pediatra já tem todo um acompanhamento mais próximo, um olhar para quem ele precisa encaminhar. Então, se essa criança não está se desenvolvendo na linguagem, na comunicação, ele já encaminha para fono, porque ele já está com aquele olhar lá na frente. Então, isso tem chegado para a gente, sim, o diagnóstico muito mais precoce, não muito precoce, mas mais precoce do que era antigamente. E sim, o consultório está lotado de crianças com TEA, de crianças com síndromes, de crianças com deficiências, de crianças com PC. Né? A gente está numa fase da fonoaudiologia maravilhosa. E as pessoas estão procurando a fonoaudiologia. Então, isso é muito positivo. Então, a gente observa que realmente esses pacientes estão chegando, realmente esses pacientes estão chegando mais cedo, e isso é muito positivo. Né? Então, o que antes a gente tinha um paciente chegando para a gente com 5, com 7, hoje a gente tem um paciente chegando com 1,5, com 2, então isso é muito bacana, mas a gente precisa estar preparado para isso, né? Por muitas vezes a gente tem aquela vaga ideia de como faz, e TEA tem um centro só para isso. Por que será que agora a gente precisa de um centro para uma população específica? Né? Porque sim, porque eles demandam, e porque eles são muito diferentes. A gente está falando de um espectro, né? Então, existe uma similaridade, mas eles podem ser muito diferentes. Eles podem ter características muito discrepantes. Então, é aí que a gente precisa sinalizar. E aqui a gente traz dentro do módulo 3, tá? Então, olhando para o nosso módulo 3, vocês terão 3 professoras aí para vocês encontrarem. A Tamires vai trazer para vocês, então, na aula ao vivo, as questões relacionadas ao TEA. Eu vou trazer na aula ao vivo para vocês, agora não mais como coordenadora, e sim como professora, a comunicação alternativa, né? Então, no sentido de como é, do que ela se trata, como é que a gente aborda isso, para a Maria Gabriela depois trazer síndrome de Down, IPC e o uso da comunicação alternativa também nesta população, tá? A Tamires também vai abordar isso na parte do TEA, e a gente vai trazer aí um pouquinho desse encontro do que é, como se dá, enfim, para que a gente explore um pouquinho mais, tá? Tem todo o material voltado para as 3 grandes áreas aí que a gente vai estudar no módulo 3. No medalhinhas para os 3 módulos, vamos falar do módulo 4. A gente entra com os problemas de linguagem escrita, que é a minha área de atuação principal hoje dentro do meu consultório. Se tratando de linguagem escrita, a gente tem um aprofundamento um pouquinho maior, então vocês vão ver que a gente vai falar de linguagem escrita no módulo 4 e no módulo 5. E lá no nosso último módulo, às vezes não tão querido, mas necessário, a gente vai falar sobre áudio, tá? Mas vamos deixar para falar de áudio no módulo 6. O que a gente tem no nosso módulo 4, então? Dentro do nosso módulo 4, opa, passei, mas só lá para falar o título, a gente vai falar sobre diagnóstico diferencial, principalmente nos quadros do que a gente chama de dificuldade e transtornos de aprendizagem. Para o DSM-5, isso também mudou, então, para quem não tem atualização do DSM-5, vale a pena a gente discutir. É um módulo onde a gente traz isso com muito mais aprofundamento para vocês, mas a gente traz um pouquinho dentro desse módulo o cérebro, né? Então, como é que é o cérebro de uma criança que aprende, se tratando de uma criança típica, e o que é que acontece no cérebro de uma criança atípica, né? Se tratando principalmente de uma criança com transtornos de aprendizagem, sejam eles específicos ou não. Lembrar que é específico ou não, a gente vai falar sobre isso sim no nosso módulo 4. Então, a gente vai falar sobre dislexia, a gente vai falar sobre a descalculia, a gente vai falar sobre disgrafia e disortografia, que são os transtornos específicos da escrita. E claro que a gente vai falar sobre dificuldade de aprendizagem, que é aquela criança que tem um cérebro íntegro, é aquela criança que tinha um acompanhamento natural dentro da escola e que, de repente, algo acontece e muda todo esse percurso. Algo que pode ser, por exemplo, a pandemia. A gente vai ver o reflexo disso, e na verdade a gente já tem recebido o reflexo disso no consultório, porque as nossas crianças foram alfabetizadas online. E esse processo não deu certo. Então, algumas crianças estão chegando para a gente no nosso consultório muito parecida com crianças com transtornões, crianças que o cérebro não funciona de forma adequada. Então, aqui na especialização, a gente vai retomar
aquela ideia de como é que eu avalio sem ter um exame de neuroimagem? Como é que eu sei que área cerebral não está rolando? Como é que eu sei o que eu preciso promover? Será que é um processamento visual? Será que é um processamento auditivo? Será que, na verdade, é uma combinação entre todas as áreas? Esse cérebro é lento para aprender qualquer coisa. Então, para ler e escrever não vai ser diferente. Então, a gente vai falar dessas características principalmente, tá? Claro, a gente vai falar de como o cérebro processa tudo isso, a gente vai falar de alfabetização, de letramento, de consciência fonológica, que é a base para qualquer criança aprender. É a base que a gente tem, por muitas vezes, para discutir, inclusive, com os professores, para discutir, inclusive, dentro da escola, o que é que a escola precisa fazer pelos nossos alunos. Porque não adianta só a gente chegar na escola e dar o diagnóstico. Hoje a gente tem uma lei, inclusive, que favorece os nossos escolares. A gente tem uma lei, sim, onde eu consigo ter uma T para o meu escolar com dislexia, se eu quiser, onde eu consigo ter professores ledores, onde eu consigo ter mais tempo de prova, onde eu consigo ter uso de um computador, se necessário, para essa minha criança, porque ela tem a caligrafia prejudicada. Então, eu tenho, sim, como buscar, diante a lei e diante ao diagnóstico, fatores que são importantes. Então, aqui no nosso módulo 4, a gente vai trazer todas essas atualizações e essas necessidades para serem discutidas, dentro do contexto clínico, como dentro do contexto educacional, tá? Não falando como fono educacional, não é esse o papel, mas eu sou a fonoterapeuta que vou lá brigar na escola sobre as necessidades do meu aluno, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho aí dentro do módulo 4. No módulo 4, tem a professora Simone Capellini e eu como professora e não como coordenadora. A gente vai para o nosso módulo 5. O módulo 5 ainda tem carinha de transtornos de aprendizagem, mas agora com um foco muito mais de avaliação e intervenção. Então, ele traz um olhar. Hoje a gente não tem uma terapia para o diagnóstico, né? Então, eu não tenho uma terapia para o disléxico, eu tenho uma terapia para a leitura. Dentro da leitura, eu vou ver decodificação, eu vou ver fluência, eu vou ver compreensão. Eu não tenho uma intervenção para descalculia, eu tenho uma intervenção para senso numérico, para habilidades de cálculos, noções de quantidade. Então, a gente tem que entender um pouquinho melhor disso. O diagnóstico hoje ele é extremamente importante, mais ainda a partir do momento que o nosso presidente sancionou a lei de que agora as crianças com transtornos de aprendizagem podem ter auxílio dentro do ambiente educacional. Então, essas crianças até final do ano passado, elas estavam dentro do ambiente educacional, mas elas não poderiam participar de um AE, elas não tinham um professor assistente, né, um auxiliar terapêutico, elas não tinham horas a mais de prova, elas não tinham benefício nenhum, simplesmente elas tinham desempenho abaixo do esperado, mas a escola não tinha muito recurso para onde correr. Agora a lei traz isso para os nossos alunos. Então, está todo mundo buscando muito diagnóstico. Para quem não atua na área de linguagem escrita, de certa forma, está encontrando muitas crianças agora buscando este laudo. Então, a clínica está ficando cada vez mais cheinha desses questionamentos. Então, é importante que a gente entenda do diagnóstico, que é o módulo 4. Em contrapartida, quem atua na área de linguagem escrita, é importante entender que a gente não tem terapia para o laudo, a gente tem terapia para as habilidades. Então, o módulo 5 traz esta carinha. Vai ser um módulo pensando só nas características de leitura, vai ter um módulo pensando só nas características de escrita, e um módulo não, né? Uma parte, um triozinho aí, e uma parte do módulo só falando da matemática. Lembrando de estratégias terapêuticas, o que a gente tem de intervenção com evidência científica, e claramente com o teleatendimento, porque isso virou uma realidade dentro da fonoaudiologia. E o nosso módulo 6, que é o que está faltando a gente preencher aí, é o que relaciona, então, a audição com linguagem oral e linguagem escrita, né? Então, todos esses 5 módulos aqui a gente já encerrou, já está tudo certinho para que a gente consiga acompanhar aí a nossa trajetória. O que a gente viu do módulo 5? Então, no módulo 5, vocês tiveram 3 professoras, que foi a Bianca, a Thaís e a Alexandra. Nesse módulo, a gente viu um pouquinho de novo sobre diagnóstico diferencial, mas ao mesmo tempo a gente falou sobre intervenção. Hoje a gente sabe que dentro de linguagem a gente não tem nenhuma intervenção para patologia.
Eu não tenho uma intervenção para a TEA, eu tenho intervenção para as habilidades que ele está defasado, né? A mesma coisa acontece em linguagem escrita. Eu não tenho uma intervenção para a dislexia, eu tenho uma intervenção para os déficits que ele tem ali dentro de linguagem da leitura e da escrita. Então, a gente teve o primeiro módulo com a Bianca, que foi como é que eu avalio, então, as competências de leitura, pensando em decodificação, influência de leitura, em compreensão leitora, e quais são as estratégias terapêuticas para isso. A Thaís ficou com a parte de escrita, então ela pensou no mesmo caminho, onde a gente falou um pouquinho sobre codificação, decodificação, caligrafia, velocidade de escrita, produção textual, ortografia, questão de sistema ortográfico, né? Então a gente falou um pouquinho disso aí com a Thaís. E a Alexandra ficou com toda a parte da descalculia, né? Pensando também na avaliação e intervenção. A gente praticamente não tem protocolo nenhum quando a gente pensa na descalculia. É um dos diagnósticos mais difíceis para a gente pensar hoje no diagnóstico diferencial, porque faltam não só instrumentos para a gente quando a gente pensa na descalculia, mas falta ainda mais um conhecimento que é internacional, né? Quando a gente pensa nessa metodologia de ensino. Então, o que é a matemática? No Brasil, a matemática é muito furada, e a gente sabe disso. Nos maiores índices que a gente tem aí de avaliação educacional, a matemática dos nossos pequenos é aquela que destrói os nossos estudantes. Então, quando a gente olha para isso, fica difícil pensar em diagnóstico, e principalmente pensar em laudar uma criança com descalculia. Mas a Alexandra trouxe para vocês aí essa carinha, né, de como pensar, sair um pouquinho desse quadradinho de que é só continhas de matemática, a gente tem uma noção de matemática, de quantidade, de definições, de noção, de espaço, que vem antes ainda de só pensar em continhas. Então, ela trouxe essa carinha para vocês aí, pensando nesse diagnóstico específico. Todo esse módulo, então, foi pensando tanto em procedimentos de avaliação quanto em terapia. Então, essa era a carinha do que a gente esperava aí para o cérebro de vocês no módulo 5. Tanto em protocolos, quanto métodos diferentes, pensando em estratégias, pensando nesse caminho de como avaliar, e aí, claro, pensando nas estratégias terapêuticas. Hoje, pós-pandemia, o que a gente tem que pensar em terapia não é só no presencial, mas também no teleatendimento, para que aí a gente consiga ter essa carinha de como, quais são as ferramentas, o que a gente tem hoje de recursos possíveis, não só para pensar na avaliação, mas principalmente para pensar em intervenção. Então, aí a gente completa o nosso módulo 5 com todos esses professores e esses temas, e agora a gente vai assistir ao módulo 6. O módulo 6, então, que é esse que vai pensar em audição. Quando a gente pensa em linguagem, é muito difícil a gente não pensar em audição, né? Na verdade, é impossível a gente não pensar em audição. Eu costumo dizer para os meus alunos da graduação, qualquer paciente que chega para vocês, seja com meu filho não fala, meu filho troca na fala, o meu filho vai mal na escola, o meu filho é muito agitado, todas essas crianças precisam, antes de qualquer processo avaliativo, passar por minimamente uma avaliação audiológica. Para a gente começar a pensar em desenvolvimento de linguagem, eu preciso ter uma entrada de informação. E é nosso caminho para a comunicação, principalmente, a entrada principal é a audição. Então, a gente precisa entender um pouquinho dessa nuance, desse olhar do que é ouvir ou não ouvir, ou simplesmente não processar essas informações acústicas ao ponto de interferir numa fala, ao ponto de interferir na própria aquisição, de interferir no som que eu estou escutando na hora que eu preciso escrever. Então, a gente vai permear agora o módulo 6 nesse sentido. A gente vai ter um primeiro bloquinho aí do módulo 6 pensando em sistema auditivo, definições, histórico, semiologia, diagnóstico, pensando muito nessa carinha inicial para que a gente, principalmente quem é da linguagem, acaba deixando de lado muito essa carinha de audição. E a gente não pode, mesmo porque o relatório vem depois, mesmo que a gente não faça áudio, que normalmente não é a nossa área, quando a gente está trabalhando diretamente com a linguagem, mas a gente recebe o laudo, a gente discute com a fono ou com a otorrino que vai fazer esse diagnóstico, e se a gente nem percebeu e de repente essa criança, sim, tinha uma perda na frequência de fala, uma perda em determinada frequência que vai atrapalhar exatamente
o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa resgatar essas informações, né? Então, dentro lá de audição, esse caminho principal, como é que chega essas informações acústicas no nosso cérebro? Aí, a partir daí, a gente vai falar, sim, um pouquinho sobre avaliação e terapia de DA. Os deficientes auditivos, eles estão no nosso consultório de linguagem, sim. Afinal, essa é uma das questões que vão aparecer para a gente no nosso consultório. Então, eu não preciso fazer audiologia, mas eu preciso promover a linguagem dessa criança. Hoje eu consigo promover a linguagem oral, inclusive de pacientes que não têm audição, ou até mesmo pensar em outras abordagens, né? Então, a gente tem Libras, a gente tem CSA, a gente tem aplicativos, a gente tem ditador vocal, por exemplo, para essas crianças. Então, tem várias questões aí que serão discutidas em termos de deficiente auditivo e linguagem. Aqui na graduação da Uniso, por exemplo, a gente tem uma professora que será a professora de vocês da especialização, que é expert no assunto, e muitas vezes os alunos questionam ela, do tipo, professora, mas você é da áudio, o que você entende de linguagem? Ela fala tudo, não tem como eu trabalhar com deficiente auditivo e não entender de linguagem, e não tem como eu trabalhar com linguagem em DA sem entender de audição. Então, isso é um caminho que hoje vocês vão ver no módulo 6, no primeiro bloquinho aí, com a professora Patrícia. Ela vai trazer esse olhar para vocês. Ela tem uma experiência gigantesca nessa área, então aproveitem ao máximo. Aqui eu sempre chamo a atenção de vocês, mesmo quem assiste essa abertura dos módulos online, para que vocês tentem minimamente estar presente na aula ao vivo dos professores da abertura do módulo, porque é no momento onde a gente faz não só o networking, né, para a gente poder conseguir conversar com esse professor, entender um pouquinho mais de toda a história dele, mas também traçar esse perfil do como é essa atuação, do que tem, qual é a diferença de se atuar nessa área, o que é brilhante quando a gente encontra alguém que fala sobre aquele determinado tema e os olhinhos realmente brilham para isso. Ainda dentro do módulo 6, então, a gente vai falar sobre avaliação e terapia de DA e a gente também vai falar, dentro desse tópico de DA, sobre as práticas educacionais. Hoje a gente tem também uma especialização em linguagem pensando na fono educacional, pensando lá naquela fono que está dentro da escola, né? Então, como é que ela atua dentro da escola, o que ela precisa fazer de adaptação curricular, de plano educacional individualizado, como é que eu faço a inclusão de determinados escolares. Então, a gente vai falar bastante nesse módulo aí com a professora Patrícia sobre essas adaptações. O que a escola precisa fazer quando eu tenho um deficiente auditivo ali dentro da escola? Tem leis, não tem leis, precisa ter um intérprete, não precisa ter um intérprete, a escola precisa saber Libras, a escola não precisa saber Libras, o que precisa mudar? Como essa criança vai ser avaliada no ambiente educacional se o professor não fala Libras, por exemplo, e essa criança fala, né, faz uso? Então, a gente tem todo esse caminho aí também pensando nos deficientes auditivos. Depois a gente vai para um outro módulo que vai falar sobre o processamento auditivo. O processamento auditivo, como costumo brincar até com os meus alunos da graduação, que ele é a nossa cereja do bolo quando a gente pensa em linguagem, né? Ele ganhou uma visibilidade tão grande principalmente dentro do campo educacional, que tudo que acontece na escola é problema do PAC, né? Tudo é o problema do processamento auditivo. Então, quando a gente olha para essa carinha do processamento auditivo, a gente precisa primeiro entender o que é o processamento auditivo, né? Então, como é que eu olho para isso? Quando vem da escola, então, a queixa, essa criança vai mal na escola, faz a avaliação do PAC. Tem muitas profissionais da linguagem que estão no PAC, que trabalham em intervenção do PAC, que é um dos tópicos também que serão levantados no módulo 6, dentro de cabine, fora de cabine. Então, isso está ganhando um espaço muito grande e uma demanda também muito grande, né? Então, quanto mais a gente fala sobre isso, mais encaminhamentos a gente recebe. Só que não dá para a gente parar no tempo, né? Não dá para acreditar que tudo é processamento auditivo ou ignorar o processamento auditivo. Então, é importante que a gente entenda minimamente o que é isso. Quem já está formado há mais tempo provavelmente viu muito pouquinho de processamento auditivo na graduação. Então, aqui vai trazer um pouquinho mais sobre isso que a gente tem de mais recente aí, para que a gente consiga olhar nisso. Então, como é que eu faço a avaliação, como é que eu faço o rastreio, se eu consigo minimamente, sem uma cabine,
ter uma ideia de quais habilidades aí do processamento auditivo não estão adequadas, encaminho para uma especialista em processamento auditivo para poder identificar o que está acontecendo, com que idade eu posso pensar num transtorno do processamento auditivo, e aí isso vai ser discutido com vocês, com a professora Aline. E o último bloco vai ser com a avaliação e intervenção do processamento auditivo, mas pensando agora nos nossos pacientinhos. Então, pensando nos pacientes com atraso de linguagem, pensando nos pacientes TEA, pensando nos pacientes com transtornos de aprendizagem. Então, a gente vai ver muito essa carinha agora do PAC com essa população que a gente estudou até agora, tá? Com toda essa gama que a gente viu. Será que dá? Será que não dá? Será que a gente consegue? Será que uma criança com TEA tem um processamento auditivo alterado e eu consigo promover também o processamento dessa criança? Como que isso é feito? E aí a gente tem a professora Loriane. A gente tem tanto a Aline quanto a Loriane, são feríssimas no processamento auditivo, atuam há anos nessas áreas, têm uma gigantesca experiência com esta população, não só na parte de avaliação, mas também na parte de terapia, consegue dividir com vocês questões que deram certo, questões que deram erradas, se aprofundar um pouquinho nisso e quem sabe até abrilhantar vocês para dar um pulinho lá na especialização da áudio, né? A gente tem lá todo um caminho lindo também dentro da especialização da áudio, não que eu queira que vocês saiam da linguagem, não, tá bom? A linguagem está aqui, no nosso coração, mas às vezes vale a pena fazer um módulo, pensar em alguma coisinha que tem lá, que dê um avanço aqui para o nosso também, para o atendimento de vocês e na formação de vocês.